A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos conversar com o cantor, compositor e produtor musical gaúcho Felipe Pupperi, também conhecido como Tágua Tágua. Ele está lançando o álbum Inteiro Metade, o terceiro trabalho autoral. Um papo sobre as alternativas do trabalho na pandemia, timbres eletrônicos e orgânicos e o amadurecimento do artista. Tudo online, em casa, na quarentena. Grande prazer aqui na quarentena, nós vamos receber com muito prazer Felipe Pupperi, também conhecido como Tágua Tágua. Ele é produtor musical, compositor, gaúcho que está aqui em São Paulo, para nossa alegria aqui, produzindo muito, tem um trabalho novo que ele vai contar para nós, né? Bem-vindo, Felipe, ao Tágua Tágua, como queira, porque Tágua Tágua é a banda do Felipe, e a banda é ele mesmo, então é isso mesmo? É isso aí mesmo, é tudo introdução misturado. Bem bagunçada que eu fiz, né? Mas é exatamente como é. É exatamente por aí. como é. Então eu vou te chamar de Felipe, de vez em quando eu falo Tágua Tágua para mudar. Então tá. Vamos falar o seguinte, antes de você começar a contar desse projeto bacana, essa parceria que você fez com Natura Musical, a gente vai assistir os clipes, os lyric vídeos e tudo mais, desse trabalho novo seu, e também de contar da tua trajetória, você tem vários discos aí lançados, né? Começou acho que em 2017, é isso? Um EP? Isso, foi final de 2017. Né? Foi o primeiro EP. E aí tá com a carreira já, né, praticamente começando, né? Que são 3, 4 anos tocando o barco. Mas eu queria saber como é que você, que tão jovem aí, começando esse trabalho todo, sentiu o impacto da pandemia. Porque isso a gente faz, é uma enquete passada por todos, né? Todos os artistas que passam por aqui, eu faço a mesma pergunta. Como é que foi o impacto do ponto de vista profissional? Você imagina que você, com esse projeto você estava já preparando shows e ia fazer coisas com público, papapá, e vem a pandemia em março, para tudo, enfim. E também do ponto de vista pessoal, a reação, né? Porque são reações das mais diversas. Tem gente que fica deprimida, tem gente que fica louca, outro fica hiperativo, outro fica perdido, outro fica tudo ao mesmo tempo num dia só, meu caso, por exemplo. Sim, todas as emoções. Você fica deprimido, hiperativo, perdido, tudo. É o meu caso, mas eu assumo, vou fazer o quê, né? E o programa também é com essa ideia de conversar com vocês e sentir, né, claramente como é que é a percepção de vocês como artistas, né, dessa situação pessoal e profissional. Como é que foi para você, Felipe? Olha, inicialmente foi bem chocante, que eu acho que foi também para todo mundo, né? Assim, essa parada tão brusca para mim foi o que mais afetou, assim, principalmente profissionalmente, porque eu vinha com os planos totalmente engatados e tudo pronto. Já vinha há muito tempo com o disco pronto, então o disco já estava pronto desde o final do ano de 2019 e nosso plano era lançar ele em abril desse ano, de 2020. Desse ano. Então os singles iam começar a ser lançados em março e eles vinham tipo numa frequência curta entre eles para chegar no disco no final de abril. Eles iam ter um intervalo de 15, 20 dias entre cada um deles, ia ser uma coisa um pouco mais próxima. E a gente já tinha 10, 12 datas agendadas, marcadas já de lançamento. Então tinha show muito legal, assim, sabe? Tinha show em teatro grande, tinha coisas super bem estruturadas, assim, de lançamento. E isso foi muito frustrante, porque inicialmente a gente teve que paralisar tudo, cancelar e chutar para frente e ninguém sabia quando, né? Isso é importante de lembrar. Porque quando isso aconteceu lá em março, eu não sabia que eu ia lançar o disco em outubro, que foi como acabou acontecendo. Eu pensei lá, Claro. Bom, isso vai durar um mês, 40 dias. Todos nós, estou igual a você, mesma coisa. E aí, quando a gente foi mês, vendo, 2, nada andava. 2 no máximo e tal. Exato. Todo mundo pensou, tá, então chuta lá para junho. Lá, com certeza, a gente vai ter resolvido. A ilusão, né, das pessoas. E daí, foi passando, nada ia acontecendo, a gente não sabia de nada, teve que cancelar todos os shows. A minha sorte, cara, é que shows, principalmente, eu não tinha divulgado eles ainda. Eu tava com eles fechados, fazendo os cartazes do show
e eu ainda não tinha divulgado as datas. Então eu não tive aquele problema que muito artista teve de reembolso, de voltar atrás e remarcar a data, porque teve gente que eu acho que se ferrou muito mais. Foi o seguinte, não quis fazer o reembolso ali na hora, né, porque já tinha evento, chutou uma data para frente, e aí depois fez todo mundo esperar de novo até aquela segunda data, viu que não ia dar, e daí sim teve que cancelar e reembolsar todo mundo. Então, um processo longo, assim, desgastante, né, com o público, com todo mundo, com os artistas, e eu não tive esse problema. Mas foi muito frustrante, assim, não poder lançar o disco na época, né, eu tive que segurar ele por quase um ano, assim, na mão, e isso foi bem difícil por um lado, mas me possibilitou outras coisas pelo outro. Porque o que possibilitou foi, por exemplo, eu trabalhei muito melhor os singles. Então eu lancei eles com muito mais espaço de tempo. Os singles tiveram 2 meses, teve um que até de um para o outro foram 4 singles do disco. Teve um intervalo de 2 meses e meio de um para o outro, e isso diminuiu o ritmo que eu vinha pensando, mas diminuiu a minha ansiedade também, porque eu fui vendo que eu estava num processo um pouco ansioso demais daquele lançamento, e ele ia ficar muito próximo uma coisa da outra. Foi importante eu ser forçado para enxergar que as músicas precisavam de mais tempo para respirar, para chegar nas pessoas, para as pessoas passarem a conhecer, e então no fim acabou sendo um processo interessante, fora que eu assinei com um selo da Espanha, um selo espanhol que chama Costa Futuro, para lançamento desse disco. Então, todo esse processo de planejamento com o selo de lá, eu tive mais tempo para fazer, a gente conseguiu sentar, estruturar melhor, sabe? Fazer o plano de lançamento lá fora, e fechando as parcerias lá fora. Quando chegou o disco, a gente já estava com muito mais propriedade e recursos para lançar, assim. E aí, claro... Tipo, só que aí o show, né, Felipe? Aí o show que você estava bolando, o show... Inclusive, eu imagino que na própria Espaço da Natura aqui em São Paulo, né? Com previsão da Casa Sim, Natura, com certeza. enfim, faz Tinha parte e todas tal. essas aberturas que fazem parte E aí a de estar frustração lançando de estar com a banda para ensaiando para fazer o show não rola, aí é complicado. Isso é complicado. E fora a questão que tu levantou antes de um artista que digamos que é mais novo, está com um projeto que é jovem, um projeto novo. Para um artista que estava fazendo os passos que eu vim fazendo, era um momento bem importante, porque nesse lugar assim que eu me encontro hoje, artisticamente, eu acho que é um degrau, sabe? Cada degrauzinho que você vai subindo, porque as Claro. coisas têm um tempo natural de acontecendo, cada degrauzinho ele é importante. Então, você faz um show lá, quando você começa um projeto, demora, você faz poucos shows, você vai se ambientando, entendendo quem é o seu público, quem são os parceiros que estão do seu lado, você vai subindo um degrau, vai subindo outro degrau. Daqui a pouco você está fazendo um show para 100 pessoas, daqui a pouco você está fazendo um show para 300, daqui a pouco você fez um show para 400 pessoas, e aí você vai lançar um disco lá, tá imaginando que vai conseguir fazer um show para 500, 600, 700 pessoas. E assim você vai, sabe? Vai subindo esses níveis de degrau. E quando você tem uma parada assim, no meio, forçada, é um pouco difícil de lidar com forçar uma parada de alguma coisa que estava num fluxo natural, Claro. de ir andando, né? Não, mas isso tornou um pouco frustrante o processo. Bastante frustrante, imagino que bastante. E do ponto de vista pessoal, você tem família lá no Rio Grande do Sul? É em Porto Alegre? Você é de Porto Alegre mesmo? Ou de outra cidade? Sou porto-alegrense. Então, e a família estava lá, como você veio para cá, você já estava aqui há um tempo, como você falou, né? Quanto tempo? 5 anos? Eu tô há quase 4 anos. 4 anos aqui. Aí quando teve a pandemia, você voltou para lá para ajudar a família, aquela coisa, preocupação da turma de risco, grupo de risco, como eu, assim, né? Por exemplo. Sim. Então tem a família, seus parentes, tal, você foi para lá ajudar, foi por aí ou não? Isso, foi. No início não, né? No início eu fiquei em São Paulo aqui, isolado, assim, eu fiquei muito tempo isolado até. Então, eu fiquei 4 meses sozinho, porque as pessoas eu morava com 2 pessoas, e elas voltaram para suas cidades. Mesma coisa, no início da pandemia. E eu fiquei em São Paulo. Foi uma tendência. Eu estou perguntando isso porque acabou de ser. O cara, por exemplo, eu tenho família no interior, eu vou lá ajudar meu pai, porque ele não pode sair, eu preciso ajudar e tal. Ou tem família em outra cidade. Imaginei isso também, que você fosse. E aí eu não, né? Eu fui me movimentar depois de 4 meses, e aí eu voltei. Eu tive a possibilidade de ir de carro para lá. Eu não queria pegar avião, né? Toda aquela função. Então eu voltei de carro e voltei para o sul.
E depois eu subi e fiquei numa praia, que meu pai e minha irmã moram na mesma praia, em Santa Catarina. Uhum. Bem ali na divisa antes de Florianópolis, mas também entre Porto Alegre e Florianópolis. E aí, então, eu fui lá, fiquei um tempo com eles lá, fiquei um mês e pouco lá no Sul, e daí depois eu voltei para São Paulo para lançar o disco, né? Porque eu sabia que eu precisava estar mais por aqui, porque podiam acontecer coisas, movimentações e tal. E aí era mais interessante para eu estar aqui. Mas no início foi bem... Eu comecei bem a pandemia, fiquei bem criativo no início, tive muitas ideias, compus coisas, gravei, aproveitei, assim, fiz todo o away, e daí depois, bum, bateu uma onda, assim, que foi aquela coisa horrível. Daí que eu não tinha vontade de fazer nada, uma mistura de todos os tudo isso sentimentos que eu acho que tudo rolou isso que para tu todo mundo, citou né? aí, Porque essa coisa aconteceu com ansiedade. todo mundo de alguma forma, né? Você pode, em menor grau para outros, para uns que estão estruturados, né? Ainda bem que você tem condição de ficar aí em casa e visitou a família, Totalmente. ficou na praia, Privilegiado. somos privilegiados, né? Agora imagina o resto do povo, né? Que não pôde fazer isso e ficou, né? Tinha que Cara, trabalhar e obrigatoriamente. voltar para casa e com a família, e sabe Deus o que vai acontecer, né? Pois é, O cara mas a vai família, trabalhar, não sabe. saúde está tudo bem na família, nenhum caso, tudo Tá certo. tudo bem. Não Que aconteceu ótimo. nada. Na minha família, Importante. ninguém teve Covid, então. É porque sempre tem algum parente. Amigos, para mim, por exemplo, muitos parentes, alguns amigos, muitos, né, que foram nessa aí, infelizmente, né? E é uma tristeza tremenda, né? E pior é que eu Deus tive me... que noticiar, né? Alguns Putz, deles, cara. como alguns músicos mesmo, amigos, a Ah, gente foi sim. obrigado a noticiar e é mais triste ainda, né? Que você É conhece, tem muito triste, amizade. cara. Mas, enfim, a gente está tocando e eu acho que você tem que fazer assim mesmo, ir lançando aos poucos, né? E é repensar o tal do show para o ano que vem, se tiver Isso. vacina. Sabe? A gente já tá planejando, assim. Sabe que tá sendo mais fácil de imaginar um cenário fora do Brasil do que no Brasil. E isso eu acho muito esquisito, né? Imagina, Esquisito. o meu público, a maioria aqui do Brasil, quase todo mundo é brasileiro, e eu tô pensando em fazer show já tipo em outro país, porque isso parece mais avançado em planejamento do que no Brasil. Porém, você já sabe, né, Felipe? Não sou eu que vou te dar essa notícia, que o lockdown já está, o confinamento de novo. Na França, em alguns lugares, na Espanha, na Itália e tal, o pessoal Já tá voltou rolando. fechado, voltou a outra onda, o repique, a onda, a segunda onda, sei lá, cada um fala uma coisa. Claro. E aí voltou e está todo mundo confinado de novo, que é É, uma sensação mais frustrante. Na primeira, você fica confinado, depois você sai, no verão, é muita gente verdade. na Europa saiu, agora volta tudo, né? É muito louco. Você tem uns contatos aí em Portugal que você quer fazer, daqui a pouco você conta dos seus projetos aí, muito legal. Vamos ouvir uma primeira e depois eu Vamos quero que você lá. conte todas falar faixa a faixa aqui, contar tudo que você está Vamos bolando lá. nesse lançamento, que é bem legal. Eu já ouvi algumas faixas, pelo menos 6 eu já ouvi aqui, né? Não sei se é tudo do novo disco, mas enfim, eu ouvi aqui muito legal, muito bem produzido, o som bem legal e tudo mais. O que a gente pode ouvir? Já a versão quarentena aí, o mesmo lugar, pode ser? O que você quer? Quer ouvir ou você quer ouvir outra? Tem aqui Não, podemos o. ouvir mesmo lugar. Mesmo lugar é a Fala música um que abre o inteiro, metade. Então tá. Quer falar um pouquinho da canção antes da Vamos gente lá. ouvir? Fale. Vamos sim. Essa música, ela foi a primeira música que eu compus para esse disco. Quando eu comecei a pensar que eu queria fazer o disco, ela foi a primeira música que veio, assim, já direto. E ela é uma música que ela tem bastante elementos de soul, assim, então, tipo, eu gosto dela bastante porque ela traz essas coisas que é uma bagagem que eu tenho de escutar muito soul dos anos 60, 70, e que eu gosto muito de Bom Marvin gosto, bom Gaye, gosto, bom Al gosto. Green, Shooty Otis. Gosto tudo dessas Motown, coisas, assim. Motown, Na Motown. Motown, gosto muito, muito. Steve Legal. Wonder, todo mundo. Então, ela tem, claro que vocês vão perceber que é uma nova roupagem dentro disso que eu tô falando, né? Ele tem pinceladas desses elementos, mas nunca foi minha intenção fazer alguma coisa fiel ao soul dos anos 70. É justamente trazer coisas novas para esse universo, mesclar com coisas atuais, com uma sonoridade mais moderna. Então, foi isso. Você vai rodar aí a versão da quarentena ou você vai rodar a versão do Versão da disco? quarentena, vamos ouvir. Mesmo lugar, Tá, versão quarentena. Pode ser? essa versão foi uma versão que a gente gravou, claro, cada um na sua casa, assim, né? É o que Então, temos
Para o momento, né, Felipe? Vamos fazer como? Exatamente. Se você fizer ao vivo aqui agora, pega a sua guitarra aí, que aliás, bem legal a guitarra, eu vi. Se você tocar aí, não vai ficar legal, vai ter delay, a gente não vai conseguir ouvir direito. Então tem que botar o clipe. Por isso, mesmo lugar, roda, mesmo lugar, roda. Ui, rodando agora. Até sangrar, até curar, até cair, até desmoronar, até voltar, até arder. E ele vem, volta e volta pro mesmo lugar, até se até que sabe onde chegar, andam dizendo que o agora é tão diferente, e a vida vai passando pela frente, mas ele vem, volta e volta pro mesmo lugar, até se até que sabe onde chegar, andam dizendo que o agora é tão diferente, a vida vai passando pela frente. Estamos de volta aqui com o Felipe Puperi, também conhecido como Tágua Tágua, que é a banda dele. Ele é do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, está aqui em São Paulo, já está lançando trabalho novo. Esse trabalho novo chama-se Inteiro Metade, é isso? Inteiro Metade. E você começou em 2017, Tombamento Inevitável, TV, um single, né, que você lançou, Preso no Amanhã e tal.
e Pedaço Vivo também um EP. 2 EPs, na verdade. 2017, 2018 e agora o álbum. Esse aí quantas faixas tem no inteiro 9. metade? 9 faixas. Você considera... Por que esse negócio de chamar álbum ou EP? Eu já estou perdido, porque eu já vi EP que tem mais faixa do que álbum. Pô, eu não entendo muito. Por que você chama de EP? Porque não tem 12, 14, 15? Não, porque normalmente eu tenho lançado os EPs antes e eles têm 3 faixas cada um dos dois. Então, tá. sempre são bem curtinhos mesmo, sabe? É um pedacinho de um fragmento, praticamente, de um momento, assim. Então, eu adoro esse formato. Eu adoro o formato do EP porque é justamente isso, né? Eu acho que ele consegue ser ali você sentiu aquilo, viveu aquilo, compôs aquelas músicas, foi curtinho aquele momento ali e você joga ele no mundo, aquele fragmento de momento do artista. Eu adoro trabalhar dessa maneira. E ainda mais que eu acho que é uma maneira que conversa com o jeito que você tem escutado música hoje em dia, né? Que é essa coisa um pouco mais dinâmica, mais rápido ali. A pessoa pega, ela escuta a música, ela já viu ali o que você quis dizer. Eu gosto disso. É um jeito hoje de consumir a música, né, Felipe? Hoje as pessoas consomem música assim. Eu particularmente não, gosto do velho. Muito... Eu gosto do velho. Vinil. Eu tenho um monte de vinil, bolachão, que é. Tanto que eu lancei o inteiro metade. Lado A, lado B. Exato, perfeito, né? Quando você tem gente que fala assim, fala, uma nova geração, fala, lado A, lado B. O que esse cara tá falando? Lado A, lado B? Velho, que papo é esse? Mas vamos contar um pouquinho da sua história musical. Você vem, aquela história de sempre, né? Começou, alguém influenciou, o tio tocava, a mãe tocava, o pai tocava, todo mundo tocava, ninguém tocava, mas você ouvia disco com não sei quem. Quem que te chamou? Como é que você foi parar na música? Sempre tem alguma coisa, um insight, né? Uma coisa assim, uma coisa que rola, um estalo, né? Digamos. O cara estava ouvindo, eu vou fazer esse negócio aí, o negócio é esse aí. Qual foi o estalo? Cara, eu na verdade não tinha ninguém na minha família que tocava. E então, tipo, eu não tive essa referência dentro de casa e nem parente, nem nada. Mas meus pais tinham vinis, como a gente estava falando, muitos vinis em casa. Então, eles tinham alguns vinis clássicos. Eles também não eram grandes pesquisadores musicais, mas eles tinham alguns vinis clássicos, assim, sabe? Tinham muitas coisas de... Eles tinham Gilberto Gil, tinham... Beatles, Caetano Veloso, eles tinham coisas que eram clássicas assim que sempre circularam assim no meu ambiente. Então acabou que eu tive essa proximidade muito de ouvir discos de vinil quando eu era criança por conta deles estarem sempre botando assim. Mas onde eu fui despertar de verdade foi com uns 12 anos, assim, de 12 para 13 anos, na escola mesmo, porque tinham muitos grupos que tocavam, se reuniam, então volta e meia na escola eu via os grupos mais velhos, as bandas, principalmente quando eu tinha essa idade, que eu deveria estar no quê? Na terceira, terceira série, quarta série. Não, mais velho um pouco. Sexta série, sétima série. Eu via os meninos lá do primeiro ano do segundo ano, lá segundo grau, eles estavam lá já fazendo as bandas, e eles tocavam no intervalo, e muitas vezes eram bandas de samba até, e eu me encantava com aquilo, me chamava muito a atenção. Como é que eles conseguiam fazer, juntar todo mundo e estar fazendo aquilo, tocar junto, daquela forma, com tanta organização, eles pareciam muito profissionais, assim. E aí eu me interessei por cavaquinho, foi o primeiro instrumento que eu aprendi a tocar. Então você começou com samba específico. O cavaquinho chama o samba, o choro. O samba, o choro. Choro, tocava chorinho, samba, pagode, porque eu aprendi tudo na época, né? Foi assim, peguei tudo que aquele instrumento podia me oferecer, assim. E foi doido, porque eu não sei nem explicar de onde veio aquilo, assim. Eu gostava muito das melodias. Então era uma coisa que me chamava muita atenção, as melodias das músicas, mais do que os instrumentos. O som dos instrumentos era a melodia. Então eu pegava o instrumento e ficava tentando criar melodias para cantar, para ver como é que eu conseguia fazer aquilo, tentar reproduzir. E é doido, porque hoje em dia, quando eu faço toda essa leitura de que as melodias me encantavam, eu vejo que é isso. Hoje em dia, no meu trabalho, ele é bem melódico, assim, ele tem muitas melodias. Então, as melodias, elas andam para todos os lados, sabe? Se você pegar, sempre a linha de voz é bem melódica, dificilmente ela é muito... Ela ela é pouco ruidosa, ela é pouco experimental a ponto de ser dissonante, muitas vezes. Meu trabalho não é muito dissonante.
Então, ele tem coisas bem melódicas, ele tem frases bem definidas melódicas de guitarra, ele tem frases melódicas de baixo, ele tem frases melódicas de sopro. Então, todo mundo caminha fazendo melodia na música, saca? E isso eu Legal. acho que vem desde essa meu primeiro interesse E lá quando atrás. você tocava assim. no cavaquinho agora, ô Felipe? Que agora você me chamou, levantou para eu cortar aqui. Eu adorava Paulinho da Viola, sempre Pô, gostei. Paulinho da Viola, Eu mestre, o mestre. gostava muito gostava de Fundo de Quintal, era um grupo que eu Nossa. adorava, assim. O de E Quintal ainda adoro, né? ainda tem o Arlindo repique, Cruz. o repique com o banjo, né? Que eles inventaram essa parada, tinha o cavaquinho e o banjo fazia o repique, né? Racatac, racatac, é um negócio. Era Exatamente. maravilhoso, né? Outro dia nós Maravilhoso. tentamos aqui na rádio levantar como é que surgiu, né? Porque a história do banjo, né? No samba, então tem experiências aqui em São Paulo de alguns caras que fizeram com o banjo tradicional, até chegar no desenvolvimento do instrumento banjo dentro do samba, que foi aí começou ali com o Arlindo Cruz, é o melhor instrumentista disso tudo, né? Uhum. Mas também tinha o Almir Neto, que na verdade Pô, começou a Almir tocar Neto com gênio, isso, né? né? Com aquelas canções dele, Grande trouxe. compositor. Aí depois nós descobrimos que foi o Mussum do Originais que deu de presente um banjo para o Almir Neto tocar, e aí o Arlindo Cruz desenvolveu quando foi tocar na história lá na história do Maravilhoso. Fundo de Quintal. E é legal saber essas histórias, até porque, né? É muito legal. Muito legal. E até Então você porque o cantava Arlindo, eu tava Paulinho da vendo até. Viola, Fundo de Quintal, o que mais que era o repertório? Tinha muita coisa. E tinha as coisas do fim dos anos 90 também, né? Umas coisas mais, aquela trecheira toda que acontecia lá, que acabava eu tocando também para experimentar, assim. Então tinha de tudo, assim. Tinha muita coisa. Eu experimentei muito, assim, mas os saltos foram rápidos, né? Mas você fazia alguma coisa aquela da tradicional gaúcha? Eu sempre pergunto isso, porque o gaúcho, por conta até da escola, eu sei disso, né? Na escola, que se impõe, por exemplo, o hino do Rio Grande do Sul é cantado na escola, Sim. antes do hino nacional, e aquela coisa do centro de tradição gaúcha, aquela coisa que faz parte mesmo da cultura do Rio Grande do Sul, né? O pessoal, né, implementar sempre a cultura gaúcha. E você tocava também aquelas músicas tradicionais ou você não curtia? Não. A tradicional nunca inclinei para esse lado, não. Eu fui mais pro lado do rock, depois que também não deixa de ser uma música tradicional gaúcha, né? Quem mais que tem? Aí você caindo no rock, quem são a turma aí de Porto Alegre que te influenciou? Daí eu vivi muito aquela época dessa última leva do rock gaúcho, assim, né? Que muitos são amigos até hoje, meus amigos da BD Obaldi, o pessoal da BD, o pessoal depois da Cachorro, que veio para cá também, essas bandas todas que viveram rock gaúcho, assim, né? Que trouxeram de volta o rock que tinha sido aquele rock tão forte com TNT, Cascaveletes, toda aquela época que o Rio Grande do Sul viveu nos anos 70, 80, principalmente ali, né? E depois veio viver de novo nos anos 90, fim dos anos 90 e início dos anos 2000, com todas essas bandas que teve, aquelas bandas que apareceram na MTV, inclusive, que no MTV Bandas Gaúchas, que era, se não me engano, Ultraman, Cachorro Grande, Bideobaldi, tinha o Vander também, e mais alguém que agora tá me faltando. Não me lembro quem era. Mas eu não peguei a fase dessa banda, porque eu sou mais novo que essa geração. Então, eu vivi essa geração, mas eu acabei trocando mais com outras bandas. Eu sou mais da mesma época da Apanhador Só, da época do... Felipe Cato também. Felipe Cato. Da sua geração, né? Que inclusive eu produzi o disco dele, né? Legal. Felipe é outra figura encantadora. Está aqui também em São Paulo. Já tá paulistano, totalmente paulistano. Vamos ouvir mais um. O Felipe está há 10 anos aqui, né? já tá completamente paulistano. Vamos ouvir mais uma, que a gente pode ouvir agora, o Inteiro Metade, que é o nome do álbum. Com certeza, Inteiro Metade. vamos ouvir Inteiro Metade. Tem uma versão quarentena também. Vamos botar essa também ou não? Vamos botar essa, podemos botar essa. Fala um pouco de Inteiro Metade, então, rapidinho. Inteiro Metade é a música que dá nome ao disco, né? E é uma canção que foi a primeira música que eu lancei como single. Foi muito legal esse lançamento, assim, teve uma receptividade muito, muito incrível, fiquei bem feliz. Eu não imaginava que ela fosse ser o single do disco, assim, aquela música que chama mais atenção do disco, e acabou que ela virou isso.
Então, essa é a mágica também, né, da coisa toda. Às vezes a gente imagina, faz todo um planejamento do que vai funcionar, qual é que é melhor fazer aqui, qual é que é melhor ser o single do disco, e não é o que a gente escolhe nada, é o que as pessoas gostam. Claro, é o que o pessoal gosta. Quantas vezes aqui nos anos lá para trás, não vou dizer tanto para não entregar aqui, mas o cara fala assim, vou apostar nessa música de trabalho, é uma expressão tão antiga, né? A música de trabalho é tal. O cara apostava, produtor da gravadora, vamos botar essa música. Aí não acontecia nada, era outra música que os caras... O público pedia nas rádios, né? Nos tempos que se pedia tanta música. Aqui ainda o pessoal pede música na rádio aqui, né? Mas não furava, o cara falava, a música de trabalho tal. Aí não era, cara. Então, né? Nem sempre os não produtores... é que vingava. Não era que vingava. Às vezes o público gostava de outra, aí não tem jeito. Vamos ouvir então inteiro metade. Roda! Estamos de volta aqui com o Felipe Puperi, também conhecido como Tágua Tágua, que é a banda Tágua Tágua é o Felipe. É só você toca tudo na banda, é isso, Felipe?
Eu gravo quase tudo, mas eu não toco tudo, não. Paul McCartney, você é o Paul McCartney, grava tudo, toca tudo, canta tudo. Mas eu vi no clipe que você faz a guitarra e depois você faz você cantando também. Eu já vi Eu essa. ali cantando, O cara botou isso em meus back dupla. vocal. Você botou em dupla, eu vi. Você não me engana, não. Tô lá, tô vendo o clipe. Você aparece tocando. Mas quem é aquele outro de bar? Parece com ele. É você mesmo. Sou eu mesmo. Podia ser meu irmão gêmeo, mas O irmão não gêmeo. veio na família. Você pode fazer todos, você tocando tudo. E vamos que vamos, né? Fazer o quê, né? Mas deixa que eu preciso da minha banda comigo. Claro. Não posso excluir Eu queria eles, que você falasse um pouquinho agora dessa sensação que tem, né? Embora você tinha tudo, olha só que loucura, uma carreira de 2017 começando, pronto para lançar, projeto aprovado, Natura Musical, show, disco, tudo mais, e para tudo. Só que para você, como você disse aqui no começo, você se virou, você é um privilegiado, pôde até visitar a família, voltou e tal, a vida está indo, claro, com restrições várias. E o resto do povo é que está sofrendo muito também, não só fora da área de música, mas da própria área de música, né? O chamado turma da graxa, que a gente fala aqui toda hora. Esse pessoal está sofrendo muito, o pessoal que faz som, que faz a luz, que faz o road, enfim, todo mundo que gira em torno de show. Você já fez muito show, você sabe como é que é essa coisa. E a gente tem sentido aqui o lado dramático dessa turma toda, né? Que é uma loucura, a gente passando necessidade, até fome, por que não dizer, né? Pedindo cesta básica, nem trabalho, estão pedindo cesta básica. E aí tem algumas ações, e eu queria que você colocasse politicamente isso também, algumas ações de solidariedade entre os músicos que estão funcionando, que são legais e tal. E as políticas públicas, que a gente está na expectativa de que as coisas andem, né? A lei Aldir Blanc, agora só, depois de regulamentar, demorou um pouco, mas tem uma burocracia muito grande e não vai atender essa demanda toda. Tem iniciativas mais urgentes e emergentes, né? Que o pessoal segue para poder ajudar. Que iniciativas você acha que vale a pena comentar ou que você está acompanhando? E como é que você vê essa situação de vocês músicos, principalmente essa turma que não pode fazer live, não tem como ter recurso, né? Como vai fazer live do cara, o road lá? Não dá. Não dá, né? É complicado, cara. É muito complicado porque, inclusive, eu acho que isso chega tanto no pessoal da graxa, que a gente estava falando ali, mas também chega nos próprios músicos, na cadeia inteira produtiva, né? Porque, se for parar para pensar, mesmo a questão da live, é uma ilusão de que os artistas todos conseguem fazer live e sustentar fazendo live, porque quem se sustenta fazendo live é uma meia dúzia de artistas que já consegue tem patrocinador. Exatamente. O resto tá todo mundo na luta e também perdendo todas as oportunidades, né? A diferença é que daí, talvez, claro, uns têm algumas outras fontes de renda e conseguem escorrer para outros lados, como é o meu exemplo mesmo, que estava te contando, que trabalho com filme, com cinema e às vezes eu consigo ter alguns outros recursos, sou produtor musical também, então consigo produzir outro artista, entendeu? Falou do Felipe Cato agora, cara. Então a diferença é que esse pessoal não tem de onde tirar mesmo, e muita gente não tem para onde correr. Eu tenho um amigo meu que é produtor, que é gaúcho também, que chama Thiago Piccoli. Ele é produtor de alguns artistas e trabalha com produção de eventos e produção musical, mas executiva, de forma executiva, não produção musical do estúdio, há muitos anos. E logo no início da pandemia ele fez um projeto muito legal e incentivou muitas pessoas a justamente recolher doações para essas cestas básicas para o pessoal da graxa. Então ele foi uma das primeiras pessoas ainda, eu acho que era abril, maio, ali no ápice da pandemia, que começou a movimentar muito isso. Então ele teve um retorno muito grande. Foi muito legal, porque as pessoas começaram a divulgar e ele disponibilizou uma conta e ele mesmo começou a fazer, sabe? Então esse tipo de ação eu acho muito válida, que é faça, se você não tá vendo ninguém fazendo na sua volta, faça por você mesmo, sabe? Porque o retorno é grande. Às vezes você ajuda 10 famílias e isso já é muito significativo, porque 10 famílias está ajudando por tabela, às vezes 50 pessoas, entendeu? Verdade. Fora o seguinte, você que fez show tudo e faz ainda, né? Agora tá esperando passar tudo isso, né? Você vê que quanta gente tem ao redor de um evento qualquer. Quando a gente está falando de um show mais simples possível,
você tem pelo menos 20 trabalhadores no entorno Com desse certeza. evento, né? E eu falo de tudo, o cara desde que vende lá o bilhete, o teatro, a luz, a limpeza, sabe, a Tudo. O preparação, barman, o cara, tudo, tudo. Então é muita gente que segurança, está, tudo. tudo. E aí fica muito complicado, né, essa situação, e a gente não tem perspectiva. Eu não vejo perspectiva no momento, né? Estamos esperando a Hum, vacina, mas não é porque pôs a é. vacina vai todo mundo voltar para ver o show, né? Não, não vai. Vai demorar um tempo isso para acontecer. Vai ser gradual, né, essa volta. E ao mesmo Então, tempo, fale. não. Então, eu acho que esse tipo de iniciativa é muito legal. E foi tipo assim, eu acho que o projeto dele ainda ganhou uma visibilidade que foi legal, sabe? Ele Uhum. teve ele foi endossado por alguns artistas maiores que ele conseguiu visibilidade, tipo Marcelo D2, umas pessoas que têm peso em divulgação. E isso ampliou e conseguiu disseminar bastante assim, essa informação, e daí quando viu, ele conseguiu um número alto de doações. Quando viu, ele estava ajudando centenas de pessoas que ele nem imaginava Olha, você vê que que era legal. possível aquilo. Tu vê, né? Às vezes o cara precisa tirar do papel uma ideia e só joga ela no mundo. Pois é. E aí, do ponto de vista político, como é que você vê a situação do artista hoje? Eu sei que É vocês, um vocês desastre. antes da pandemia já estavam sofrendo muito, agora a coisa complicou, né? E o Tá bem incentivo para a ruim. arte é cada vez menor, né? Não sei. É. Como é que você É vê? uma desvalorização doida, né, cara? É uma inversão total de valores. Eu acho que a gente vive atualmente sobre o que é importante e o que não é. Ah, e, e eu acho que a gente vai ter que lidar com isso. Não tem muito para onde correr, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que usar a nossa criatividade, porque é a única coisa que a gente tem agora. A gente não pode contar com uma ideia de governo, a gente não pode contar com isso, porque aqui já ficou muito claro que isso não é visto como uma prioridade, nem só como uma prioridade, com respeito que se deveria ter por isso, sabe? Por tudo que a pandemia ela deixou tão explícito isso, né? Da importância que a arte tem na vida das pessoas. Sem Ficou tão dúvida. explícito, talvez como nunca tinha ficado antes, assim. Um desespero das pessoas, eu tô em casa, só quero ver a live do artista, eu preciso do entretenimento, eu preciso de coisa, eu não posso sair, eu preciso. Todo mundo precisa. E o artista que tá lá, né? Ele também precisa, sabe? Claro. Ele também precisa desse alimento, ele também precisa, tipo, ele também precisa receber, assim. Então, tipo, eu não tô falando de dinheiro, tô falando de receber o reconhecimento do lugar que ele ocupa, sabe, na sociedade. E é horrível, é triste. Hoje em dia a gente tem zero, a gente só não tem zero esse reconhecimento. Eu vou dizer zero porque eu sei que tem gente legal, assim, sabe, também no governo, que eu não estou falando do governo da presidência necessariamente, mas estou falando no todo, assim. Eu vejo que tem gente Quem fazendo tá pequenos no movimentos poder se político, esforçando. tem gente que está no poder político que tem essa sensibilidade, né? Exatamente, São exato. exceções da São pequenas. pequenas exceções, mas pessoas que eu vejo que têm um posicionamento de defender, sabe, a cultura, de entender a importância disso e de estar lá à frente, sempre batendo de frente lá. E aí, uma resistência, assim, né, diria. E então, outro poder, e apostar em projetos do poder privado daí, né, que eu acho que ainda tem alguns projetos que fazem isso com louvor, como, por exemplo, Natura Musical, o Natura. projeto do qual eu lancei meu disco e tal. Mas não falo porque eu lancei o disco, eu falo porque eu já acompanho o projeto há bastante tempo e, inclusive, no próximo edital do próximo ano, eu vi que eles ficaram mais ainda seletivos na questão de diversificação, principalmente E de muito legal gênero, isso. de racial. E, cara, isso é importantíssimo. Não tem como não bater nessa pauta, sabe? A gente E também precisa a gente pode também. desembranquecer a música, a gente precisa Perfeito. deixar ela menos heteronormativa, a gente precisa ampliar, sabe, a gama. E a gente só faz isso com esse tipo de iniciativa. Assim, digamos assim, eu, por exemplo, sou branco, estou dentro do padrão do que é aceitável, digamos assim, socialmente, né? Então, é só quando eu, por exemplo, começo a abrir mão do meu privilégio que a gente começa a ter igualdade, né? Então, eu acho que é importantíssimo. Eu tô lançando o disco, eu sempre falo isso, eu tô lançando o disco contemplado por esse edital, mas se eu não fosse contemplado pelo edital, se eles julgassem que eu não tenho relevância nesse momento que a sociedade vive artístico, tá tudo bem para mim, sabe? Porque
eu acho que a gente precisa realmente abrir mão e dar espaço para outro tipo de voz. E a gente só abre mão, a gente só consegue dar voz para isso abrindo mão do nosso privilégio. Tá certo, é isso mesmo. E também você citou a Natura, mas a gente tem que citar também sempre o Sesc ajuda muito aqui em São Totalmente, Paulo. o Sesc Você ajuda tem noção, demais. aqui em São Paulo, você sabe, o Itaú Cultural e outras entidades aí que ajudam, né, e que são importantes para sustentar essa estrutura da música, né, sem a qual a gente não teria dificuldades. E algumas casas, eu só lamento que há muitas casas noturnas que estavam dando espaço para música, para diversidade musical em São Paulo, foram obrigadas a fechar, né? Umas tentaram fazer o delivery, mas não conseguiram, outras fecharam e tal. E vamos ver o que acontece daqui para diante, né? Mas, enfim, o que você falou é muito importante. Todas as iniciativas e abrir, né, os privilégios, abrir mão desses privilégios. Exato. Vamos ouvir mais uma lyric video aqui, 4AM. Fala o que é 4AM. Vamos lá, essa música, eu adoro essa música, assim, pessoalmente, do disco, é uma das minhas preferidas, porque ela é um pouco diferente do que eu já tinha apresentado antes. Ela fala sobre um sonho, então é muito legal. Eu tentei trazer no arranjo e na produção toda essa ideia dela ser mais etérea. Então ela flutua um pouco mais, e ao mesmo tempo que ela flutua nos timbres, nos sons de sintetizadores, de guitarras, ela tem uma batida de bateria que é similar a um beat eletrônico, assim. Então a gente emulou um beat eletrônico na bateria mesmo, orgânica. E isso trouxe uma coisa diferente para a música, assim, mais ruidosa, que ficou bem legal. Então roda 4AM. Deixe a poeira me levar, escorro sem ter hora pra chegar. Me encontro com um dia que já se foi e eu nem vi. Quantas horas pra te ver voltar? Saio e ensaio minha vida em você. Deixo o vento arder no peito e me queimar pra acender. Esbarrei num sonho com você. Encontrei um lance em você.
Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com o Felipe Puperi, também conhecido como Tágua Tágua. Eu vou chamar você de Tágua Tágua, não sei se eu vou te chamar de Tágua Tágua, mas a banda é Tágua Tágua, então tem que chamar. Ou Tágua também, os íntimos já só estão Tágua, chamando de Tágua. Só Tágua. Ué, vai pegar Tágua É. só. Tá mais E se fácil um juntar Tágua só, Felipe Tágua, fica legal? Não, não fica legal. não dá tão certo. Não curtiu, não curtiu, não curtiu. É. Mas, ó, é legal esse trabalho, eu estava ouvindo aqui, muito legal mesmo. E a gente tem que comentar também que você falou assim, incrível, né? Que a gente agora está vendo perspectiva de trabalhar fora da música. Uhum. A gente já falou das dificuldades que nós temos com a cultura brasileira hoje, né? Você já comentou, fez a sua crítica aí. E aí, o que você está imaginando? Porque você já esteve circulando principalmente Portugal, né? E outros lugares Uhum. e tal, e também lançando o teu material fora do Brasil. Você também, nesses singles que você tem lançado e nesse material, você está colocando, divulgando para fora do Brasil? Como é que você está estruturando isso? Que é um caminho também para mais receita, né, Felipe? Totalmente. Ganhar em euro não é mau negócio, né, atualmente. Que é isso aí. Não, mas brincadeiras à parte, assim, eu acho que é um caminho que apareceu para mim, sabe? De uma forma meio natural e espontânea, assim, não é alguma coisa que eu super vislumbrei, mas ela foi acontecendo, as portas foram abrindo, eu tive a oportunidade de me apresentar em Portugal em 2019, e daí então eu fui para lá e fiz 2 shows, um na cidade do Porto e um em Lisboa, Aliás, eu achei muito legal a casa, o nome da casa do Porto chama Maus Hábitos. Maus Hábitos, legal, é muito legal. É muito legal. E a é um outra espaço chama maravilhoso. Valsa lá em Lisboa, né? Isso. Essa Maus Hábitos, só o nome já é muito legal. E a casa é maravilhosa também, é muito legal, é um espaço grande, assim, que acontece muita coisa cultural, é muito legal. Muitas festas também tem lá. E aí foi muito legal a receptividade do pessoal, sabe? Eu me senti muito, muito bem recebido, me senti em casa, assim. É mesmo? Que legal. E eu consegui ver que tinha um espaço muito grande para esse trabalho, assim, lá, sabe? Que as pessoas, elas compartilham bastante da música brasileira e gostam muito disso, e elas acompanham mesmo lá. Então, a sensação que eu tive é que a coisa vai andando em Portugal junto com como ela vai andando aqui no Brasil, porque eles são muito ligados no nosso movimento. Então, por exemplo, se a gente vê que algumas coisas estão acontecendo aqui, elas estão respingando lá, você entende? Não é uma coisa à parte, assim. Elas estão também acontecendo lá. As pessoas estão buscando a música brasileira lá, estão vendo as coisas que estão acontecendo. E então essa possibilidade foi aumentando. E agora, claro, a gente fez o lançamento todo lá e abriram outras portas, né? Então, tipo, reverberou, assim, lançando nos veículos lá, tá tocando na rádio lá. Então, tem várias coisas legais acontecendo. Bacana. Agora, você não acha que eles conhecem mais a nossa música do que nós, a música dele? Totalmente. Por que é assim? Por que isso acontece? Cara, a gente tem um pouco do preconceito com a língua, eu acho. Português mesmo? Por incrível que pareça. Porque o português de Portugal é um pouco mais enrolado pra gente, né? Então a gente não se adapta tão bem quando escuta. Ele é diferente, ele soa um pouco diferente para nós. E eu acho que essa falta de proximidade, hábito de ouvir o português de Portugal, quando ele vem, é que nem escutar italiano pra gente. Não é tão simples, sabe? Quando a gente escuta uma música em italiano. Não é tudo em italiano que soa tão bonito e rápido. Claro, tem gente que adora e tem músicas que são lindas em italiano, mas é difícil uma música italiana entrar na sonoridade brasileira, né? Na nossa cultura. Já entrou bastante nos anos 60, se você quiser saber. Mas depois parou, né? Em Porto Alegre mesmo, em várias regiões do Brasil todo, em Porto Alegre, em São Paulo. Mas depois é uma coisa que foi afastando, a gente foi americanizando o Brasil. Foi sazonal, foi uma época que tinha muita música italiana, depois sumiu mesmo. E a música anglo-saxã e a do... Entra muito fácil. Música inglesa, de língua inglesa, vamos dizer assim. De língua inglesa. E eu acho que isso prova que o costume é muito fundamental para isso, né? Porque a língua anglo-saxã é diferente do português. As terminações também são diferentes, a formação das palavras é diferente. Só que a gente está tão habituado, a gente nasce escutando isso. Então,
só entra, né? A gente só vai indo e Muitas vezes nem entende o que estão cantando. E quem são os artistas lá em Lisboa que tem muito prestígio, brasileiros, que você sentiu quando você foi lá? Brasileiro, acho que parecido com aqui, né? Os artistas brasileiros que estão em alta aqui, eles estão em alta lá. Então, isso é um reflexo bastante. Por exemplo, a Lued Luna, que ela tá super em alta aqui no Brasil, ela também tá em alta lá. A Duda Beat, que foi uma explosão aqui assim no Brasil, é uma artista que lá também, sabe? Fez show lá. O próprio Felipe Cato, ele é um artista que tem um público bem fiel lá em Portugal. Legal, muito bom. Ele já fez algumas. E a turma das antigas ainda tem, né? Eu acho que antigas, nem tanto muito. Antigas, mas o Gabriel Pensador, quando eu fui lá, o pessoal lá do rap adora ele. Todo mundo conhecia. O Marcelo D2 também, os caras curtem muito, né? Curtem. O Marcelo Camelo, que mora lá, né? Ele construiu um público forte lá. O Amalu, o Marcelo, eles são conhecidos, assim, lá. Calcanhoto também, né? Para falar de uma... né? Adriana Calcanhoto, que dá aula lá ainda, na Universidade de Coimbra. Não sei se está dando aula mais, né? Mas ficou muito tempo lá. Esse tipo de som, acho que dialoga muito com o som que flui em Portugal, né? Que é esses eu chamaria de os canta-autores. Canta-autores. Que na Itália também chamam-se, né? O canta-autor, o cara que interpreta, como você, que faz e canta a sua própria música. Você é um canta-autor também, certo? Vamos ouvir mais uma aqui do disco, agora um lyric vídeo, Só Pra Ver. O que é o Só Pra Ver? Conta pra nós aí. Só Pra Ver, quando a gente conversou ali um pouco antes, eu falei lembra sobre a música que eu imaginava como single do disco, a música, assim, que seria o single, era essa música. Então, Só Pra Ver, quando ela apareceu e surgiu como composição, ela foi a primeira música que eu olhei para ela e falei assim, ó, uau, essa aqui é a cara, o espírito desse disco é essa música aqui. Então, eu imaginei ela como esse single. No fim, ela não virou, ela foi a última música lançada. Você não acertou. Você tá vendo que a minha intuição não estava muito boa nessa época. Mais ou menos. Mas no fim é uma música que ela é legal, porque ela tem esse espírito para cima, sabe? Que ela traz o disco para esse espírito um pouco descontraído. Assim. Ela é uma música que faz essa função dentro do disco. Que é trazer uma certa curtição. Porque o disco, as letras são introspectivas, elas falam de ressignificação e tal, e de uma relação inteira. Ele é quase um desenho de uma ressignificação de uma relação, quando uma relação está acabando de uma forma para começar a ser outra coisa. E ela traz com irreverência esse assunto, assim. Então ela tira um peso do disco, sabe? Porque é um assunto que é um assunto denso, assim, muitas vezes. Claro. E ela traz uma curtição, que seria essa coisa de não conseguir se desprender da pessoa, sabe? Que você vai, mergulha, tenta viver outras coisas e quando vê, cair de novo em ti, assim. Já entendi. Baseado em fatos reais, né? Exatamente. Em vivências reais. Vivências reais. Então vamos lá, Só Pra Ver. Vamos rodar, Só Pra Ver. Atrás de saudade, eu já
Estamos de volta aqui com o Felipe Puperi, o Tagua também podemos chamar. O Tagua também. É legal, gostei. Agora Tagua. pegou. Agora pegou. No meio. Vai falando, agora pegou. Você falou de ressignificação, né? Que a gente fala aqui tudo ressignificar, reciclar, e reinventar na pandemia, enfim, tudo isso que está rolando hoje, né? E como é que você se inspira para... Você falou que baseado em fatos reais, eu não quis descer a detalhes, mas eu queria saber como é que você inspira para escrever letras e para compor letras. A temática vem assim, você se prepara, você vê um filme, você lê um livro, ouve uma outra música, como é que pinta assim as inspirações? Porque isso aí todo mundo pergunta, os ouvintes Claro. aqui certamente perguntariam se estivéssemos aqui com a participação do ouvinte. Vamos voltar a ter essa participação, mas essa pergunta é recorrente, né? Como é que é o processo criativo? Eu nem pergunto mais isso, mas às vezes as pessoas, né, se inspiram em uma história que um contou, um filme que se viu e tal. Como é que é para você? Eu vario bastante nessa questão da inspiração, assim, sabe? Tem músicas que vêm para mim que parece que psicografadas, assim, que quando eu vejo, eu tô cantando, escrevendo e eu nem sei como é que ela saiu, quando eu vou ver ela tá ali inteira já. Não são muitas, né? São algumas que vêm assim, e parece que é uma coisa, uma dádiva. Falei de dádiva, né? Tem a música dádiva. Dádiva vai ser pro fim, a gente vai botar dádiva no final. Mas parece uma coisa assim, sabe? Que vem de outro mundo, assim. E é muito legal quando isso acontece. Eu adoro. Quando ela vem assim, eu adoro, assim, sabe? Porque daí eu não tô nem fazendo muito esforço intelectual. Parece que é uma coisa de intuição mesmo. Eu vou sentindo. Que bom. E fica tão verdadeiro no fim, sabe? Porque parece que é uma coisa que saiu de um subjetivo mesmo, inconsciente, assim. Mas tem outras vezes que não, tem outras vezes que faz parte do processo mesmo, que é um processo, que é de tentativa e erro, que às vezes é encontrar a palavra certa para o que eu quero dizer, e isso muitas vezes, quando não é dessa forma que eu te falei, ela leva um pouco mais de tempo. Ler é uma coisa que me ajuda bastante, assim, sabe? Quando eu leio livros, principalmente poesia, tu vê só, não é uma coisa que me inspira tanto. Eu adoro ler poesia, mas não é uma coisa que me inspira diretamente para escrever. Agora, quando eu leio um romance, por exemplo, e eu leio e tá contando a história da vida de alguém, de um personagem, parece que eu consigo me botar naquela posição dele, e a minha mente está tão fluida, imaginando o universo inteiro dele, como ele pensa, como é que ele age, que eu consigo imaginar na situação dele numa música, sabe? Botar ele numa canção. E aí eu acho que é uma coisa bem rica, assim. Mas eu não tenho... Filme também? Filme também, não? Filme um pouco menos, mas quando o filme pega lá, sim, sabe? Quando aqueles filmes que te pegam de jeito, daí sim. Eu estou perguntando filme, sabe por quê? Porque o título Rastros de Pó, né? Parece que parece um filme, né? A letra de Rastros de Pó. É verdade. Você vai ver e tal. Parece o título de um filme, o cara vai contar, né? Sabe lá o que é, né? E ele tem um clipe lindo, essa música que eu acho que também pode ter esse gancho do que tu disse, sabe? Porque ele foi feito inspirado um no filme para cinema. ele. Ele não deixa de ter uma obra cinematográfica atrelada. Bom, você trabalha com isso também, então para você é meio natural, né? Tá nessa relação, né? Então, eu gosto muito desse trabalho do visual com o som, sabe? Juntar as duas coisas assim, acho incrível. Legal. Vamos ouvir então Rastros de Pó. Roda! É muito grande a minha aflição, já não se pode mais fazer fogueira. Solta foguete, nem soltou o meu balão, e só me resta uma recordação daquelas noites lindas de São João. Porque a lei aqui na testa, meu querido São João, não esqueça de minha promessa. Porque a lei aqui na testa, meu querido São João, não esqueça de minha promessa.
Na cidade de Cruz das Almas, 2 funcionárias de um hospital foram atingidas dentro de uma sala de parto. Leva teu cajado desajustado, que a vida é nó. Cada passo dado não alegado, teu rastro é pó. O teu toque é simples, é leve e devagar. Tua mão de cima, tua história ninguém quer contar. Queima, vai no canto, vai na contramão. Roda, tua luz é a escuridão. Chama, vai de canto, vai na multidão. Leva, tua luz é a escuridão. O teu toque é simples, é leve e devagar. Tua mão de cima, tua história ninguém quer contar. Queima, vai no canto, vai na contramão. Roda, tua luz é a escuridão. Chama, vai de canto, vai na multidão. Leva, tua luz é a escuridão. Tua luz é a escuridão. Tua luz é a Estamos de volta aqui com o Felipe Púlpero, Tágua. Está lançando esses trabalhos. O disco, como chama-se? Chama-se Inteiro Metade. Por que você botou esse nome, Inteiro Metade? Que você está meio assim, assado? Como é que é?
É porque na verdade, quando me dei conta de que o disco tratava sobre esse tema, né, de ressignificar uma pessoa na vida, então, Hum, ah, essa coisa de um relacionamento que está terminando e você ainda tem um sentimento muito forte por aquela pessoa e eu sempre me botei pensando isso depois de um tempo na vida, né, como era, ou a gente aprende a transformar esse sentimento e a pessoa pode vir a fazer parte da nossa vida realmente naquele. Até brinquei que é uma coisa meio quase aquela utopia do Felizes para Sempre, aquela coisa de uma pessoa sim, para sempre na tua vida. A pessoa pode vir a ficar para sempre na tua vida, mas você tem que aprender a passar por esse período de transição, de ressignificar esse sentimento, né? Que talvez não vai mais ser romântico, mas conseguir encontrar vai ser a relação romântica entre duas pessoas, mas você vai conseguir encontrar um lugar para aquela pessoa onde ela vai continuar ocupando um lugar gigante na tua vida. Ela vai continuar tendo uma troca muito grande contigo e tendo uma cumplicidade grande. Só que para esse processo acontecer, cara, normalmente tem essa transição, que é o que esse disco mais ou menos fala, que é um processo longo às vezes e árduo, assim, porque você passa por um carrossel de sentimentos, uhum, sensações durante isso que está acontecendo. Então, eu fui analisando no disco esses momentos, assim, sabe? De que você não tá nem 100% e você também não tá lá na fossa, porque você é aquilo que você queria realmente. Você queria mudar essa relação, você não tá mais com aquela vontade de ter aquela relação romântica daquela forma que ela era. Mas nessa transição, é impossível passar por esse período sem estar inteiro num dia e metade no outro. Então, basicamente, vem daí essa metáfora do inteiro e metade. entendi. Agora tá explicadíssimo. É, Agora eu queria que bem você falasse, objetivo, né? queria que você falasse um pouquinho da parte do som, né? Como é que você produziu? Como é que foi a produção desse trabalho todo, musicalmente falando? Quem está envolvido aí? Vamos citar todo Uhum. mundo que te ajudou a fazer esse projetão aí, esse discão, para a gente nomear, porque eu acho legal sempre botar a ficha técnica, né, em dia, Claro que sim. colocar, porque é importante todo mundo que te ajuda a fazer, né, desde a da produção do disco. Você lançou nas plataformas, né? Já tá nas Já, plataformas, as 9 isso. músicas. Tem vinil também? Ou já ainda não saiu o vinil? Tem. Sim, foi lançado no mesmo dia que foi lançado o disco, já saiu o vinil, ele tá à venda, inclusive. Hum, Tá lindo o vinil, eu acho que eu incentivo muitas pessoas a comprarem, porque é uma experiência totalmente diferente ouvir o disco no vinil. claro, Inclusive, ele tem uma masterização diferente para o vinil. Ele foi verdade. masterizado separado só para o vinil, foi outra pessoa que masterizou, inclusive. E foi um processo muito, muito legal. Eu adoro, tipo, esse processo de fazer as músicas, as minhas próprias músicas, no caso. Mas é porque, como eu que produzo, eu acabo tendo uma liberdade tipo, infinita, assim, né? Eu tenho um milhão de possibilidades. E quando eu produzo músicas para outras pessoas, é muito legal também, porque eu consigo botar a minha perspectiva naquilo, mas juntar as visões deles também e deixar e trabalhar o mais possível para ficar com a cara daquele artista, né? Uhum, Então, você vai notar que tem a mão do Felipe ali, mas é a obra daquele artista, tá com a entendi. cara dele, por exemplo. Eu não quero, meu objetivo não é tirar a cara dele daquilo e transformar na minha Esse é o cara. talento do produtor. O produtor tem que Exato. fazer a moldura para o quadro, né? Tem que ser isso. Perfeito. E É. na obra do Tágua Tágua eu consigo ser o produtor e o artista. Então, eu consigo mexer como produtor, entendeu? Porque eu quase como duas pessoas trabalhando, o artista e o produtor, que é uma hora tem que se distanciar e olhar assim, não, mas peraí, o que tu tá fazendo aí, sabe? E orquestrar tudo isso. É Por isso muito que são dois, legal né? esse Agora estou processo. entendendo tudo, Tem Felipe. Por os isso que dois Tágua ali. tágua. Por isso que eu tô entendendo. E aí, quem que você convidou para tocar com você? Você toca guitarra, quem Sim. mais? Faz baixo? O que que você tá? Eu adoro Olha. gravar os baixos, assim, é uma coisa que eu gosto muito. Por conta das linhas melódicas, eu gosto muito de brincar na melodia no baixo. Então, Hum, é um instrumento que eu gosto muito de gravar e de criar. As guitarras, assim, meio... Tudo meio que parte para mim no violão da guitarra, então acaba que sou eu que faço também. Algumas baterias eu me aventuro, às vezes, de gravar. Tem uma bateria
uma música do disco que chama 2016, que é a faixa 4, Intermetade, que eu gravei essa música em 2016 mesmo. Então, quando eu gravei ela, eu gravei tudo, porque eu tinha um estúdio ainda em Porto Alegre, no quarto da minha casa, e aí eu gravei as baterias todas, e foi muito legal esse processo também, porque eu gravei uma bateria para cada lado. Tem 2 baterias na música. Eu botei uma para esquerda, uma para direita, e elas vão tocando juntas essa música inteira. Que legal, cara. É muito legal. Mas aí nesse disco eu chamei para gravar as outras músicas todas o Léo Matos, que é o baterista que toca comigo no Tágua Tágua e toca desde que eu comecei o projeto, ele tá junto comigo, assim, é um super braço direito. E chamei o Jojo, que é o João Augusto Lopes, que é um músico também veio de Porto Alegre e se mudou para São Paulo também quando eu me mudei. E o Jojo é super conhecido da galera da música de Porto Alegre, porque ele toca com muita gente, já tocou um monte de banda. E o Jojo também é muito meu amigo, muito meu braço direito, está desde o início comigo. E eu adoro chamar ele para dividir as coisas com ele. Então, às vezes eu tô pensando ali, dá uma travada numa ideia, num baixo, sabe? Alguma coisa que não tá andando, uma guitarra, daí eu chamo o Jojo, que eu sei que ele vai ter uma ideia mirabolante lá, alguma coisa legal, que eu tenho certeza que vou adorar. E quando é esse processo, eu faço aquele lugar, eu vou pro outro tábua lá, que é o que a gente tava vai falando. Pro departamento. E ele toca guitarra e baixo também, o Jojo, é isso? Toca guitarra, baixo e teclado. Ele também multitask, assim. Legal. E quem mais você trouxe aí? Aí eu trouxe o naipe de sopro que toca comigo, que é o Reinaldo Zepp, que toca trompete, o Mauro Oliveira, que toca sax, super saxofonista, e o Diego, Diego toca trombone. Então eu normalmente monto esse set que eles tocam já há um tempo comigo também. Então eu trouxe eles para gravar algumas das canções, eles gravaram 3 canções desse disco no naipe. Eu também toco normalmente com o baixista, que é o Rafael Findas, que quando preciso também troco com ele. E ele não gravou as músicas no disco, mas ele está sempre junto comigo. A gente está sempre na estrada, para tudo que é lado. Quem fez a produção executiva foi a Caroline Zito, que é minha produtora, e Booker também, ela que vende os shows aqui em São Paulo, sede em São Paulo, mas vende para tudo que é canto no Brasil. Eu trabalho com a Thaís da Café 8, na assessora de imprensa. E o selo que está distribuindo, qual que é? Costa Futura, é isso? O selo espanhol Costa Futuro, que lançou as músicas na Europa. Legal. Então agora a gente também tem uma empresa de booking lá, tá fazendo toda a assessoria lá claro, fora. Porque eu aquele papo lá, né? Lancei nos Estados Unidos também de forma independente. Porque os Estados Unidos foi um outro lugar que apareceu na minha vida, assim, de paraquedas e foi ficando e as portas estão abrindo, então eu tô indo, né? Tem que. São as oportunidades que surgem, né? Se bem que lá tá tão ruim quanto aqui o Brasil nesse momento, né? Então. Nesse momento sim. Mas tem que estar. E só uma coisa, o tombamento inevitável e o preso no amanhã, desculpe, o Pedaço Vivo, que são os 2 EPs, também estão disponíveis nas plataformas de streaming e tudo mais, só acessar. Esses estão todos disponíveis em todas as plataformas, desde o Spotify, Deezer, iTunes, todos, até no YouTube também, onde a galera consegue. Tem no YouTube Music, mas tem no YouTube mesmo ali, sabe? Aquela forma bem fácil, zona abre o YouTube lá, joga. O cara ouve o disco, o EP todo ali, que tem tudo ouve marcadinho. O disco inteiro também, o disco tá numa. Claro. Ele aparece como playlist, então a pessoa dá play, escuta o disco todo na sequência. Eu esqueci de falar umas pessoas que são importantes aqui. Faz favor, agora é hora, senão vão reclamar com você. Vamos mesmo. No inteiro, metade, o disco ele foi mixado por um grande amigo meu, Thiago Abraão, que é um super craque das mixes, assim. Então, tipo, meus trabalhos normalmente passam pela mão dele, a gente se entende muito bem. Esse processo de produção e mixagem, sabe? É um processo que tem que andar muito casado, assim. Claro. Porque o produtor sabe, às vezes ele tá gravando e ele sabe aonde que aquilo vai chegar numa mixagem, né? Ele já tá vendo isso na cabeça. Então, a mix é quase uma extensão do produtor, da produção, assim, eles andam juntos. Então, a gente se entende muito bem, gosta de coisas muito parecidas e eu fiquei muito feliz com o que ele fez no disco, ele foi muito responsável por isso. E a master ficou por conta do Brian Lucy, que é um americano, um gringo que eu trabalho já há um bom tempo. O Brian é um super profissional também, já masterizou muita coisa legal de outros artistas. E aí, quando eu fiz a master pro vinil, eu fiz com o Arthur Joly aqui em São Paulo. Que daí não foi uma master diferente, feita especialmente pro vinil.
Para a gente entrar em contato com você, como é que faz? Você tem os links, é Facebook, Instagram, YouTube, É, Spotify? dá para entrar no Facebook, Como é que Instagram. é que a gente coloca, como é que o cara escreve lá? Escreve lá. No Instagram pode procurar por Tagua, instagram.com/tagua.tagua, tagua.tagua. E aí no Facebook é só digitar lá Tagua Tagua que vai aparecer, primeira pessoa, mas se quiser entrar em contato com a gente para alguma coisa, alguma parceria ou qualquer coisa assim, pode mandar por produção@taguatagua.com.br também. Daí é o pessoal da galera da produção que cuida. Daí pode falar de qualquer assunto e tal, quiser conversar, a gente está ali disponível. E lives você tá fazendo, além dessas Eu gravações? fiz algumas, Fiz 2 lives já durante a pandemia. Eu fiz uma live que foi para um festival que teve lá, bem no início da pandemia, chamava Fico em Casa. Sim, um festival interessante. E daí eu fiz uma live de casa, primeiramente foi essa, e depois eu fiz uma segunda live no meu canal mesmo, no YouTube. Foi bem interessante, foi quando eu estava nessa praia a Praia do Rosa, que chama, que fica lá no sul, em Santa Catarina. E aí eu tava lá meio ilhado, assim, sabe? No meio do mato, tava frio, tinha lareira, tinha todo um climão, assim. A gente fez uma live lá no meio do mato. E tinha internet boa, e você aproveitou e mandou bala. Rolou a internet, daí a gente mandou ver. E fez um formato mais voz e violão, ficou bem legal também, bacana, sabe? Mais intimista, assim. E aí agora não, agora a gente tá pensando em fazer uns outros formatos novos agora para o lançamento, para esse lance do disco, né? Que não vai ser necessariamente uma live, a gente está bolando um projeto diferente aí para lançar para a galera. Tem muita gente vai para um espaço, tipo um palco mesmo, um teatro, uma casa de música, e vai lá, faz com os protocolos e transmite de lá com a banda, é uma coisa mais completa, né? E aí são outras formas. Agora, show mesmo, né? Tem que esperar, né? Agora, só depois da vacina, e vamos ver o que acontece lá para frente, né? É isso aí. Tagua Tagua, ô Felipe, ó, um abração virtual para você. Legal, aqui, ó. Vou mandar um abração virtual. Manda aqui, isso. Aqui. E a gente fica com Dádiva, né? Que é a música que a gente vai terminar. Que é a música do Pedaço Vivo, né? Que foi, ela foi do segundo EP, Pedaço Vivo. Vamos lá, Dádiva é uma música que eu inventei várias coisas diferentes nela, que eu não tinha feito antes. Ela tem um beat eletrônico, assim, junto. É uma coisa bem interessante, assim, uma junção. Falou. Abração, querido. E valeu, querido. Obrigado. Saúde para todos nós. Até a próxima. Obrigado pelo espaço. Até. Tchau, tchau. Te fito da cabeça aos pés, te molho cedo de manhã e rego todo teu pesar. Tua dor é uma dádiva. Me banho seco no luar, revivo quem não volta mais. Te abro até desaterrar. Tua dor é uma dádiva. Aos pés, te molho cedo de manhã e rego todo teu pesar. Tua dor é uma dádiva. Me banho seco no luar, revivo quem não volta mais. Te abro até desaterrar. Tua dor é uma dádiva. Que a tua pele sonhe evapora embaixo do chão. Que tua carcaça é nada, pedaço vivo de ilusão. Mas teu terreno é fértil, deixa doer. Te fico da cabeça aos pés, te molho cedo de manhã e rego todo teu pesar. Tua dor é uma dádiva. Me banho seco
dádiva. Tua pele seca, some, evapora embaixo do chão. Que tua carcaça é nada, pedaço vivo de ilusão. Mas teu terreno é fértil, deixa doer. Que a tua pele seca, some, evapora embaixo do chão. Que tua carcaça é nada, pedaço vivo de ilusão. Mas teu terreno é fértil, deixa doer. O programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com a Hora do Rango, hoje reapresentando Aná. Fique com a gente.